Olá, hoje eu vou dar continuidade no tema do tempo na música, né? Eu já fiz um primeiro vídeo, agora eu vou falar de uma questão até mais polêmica do que o vídeo anterior, né? Que eu falei mais no sentido mais cronológico do tempo em relação à temporalidade da, da arte, né? No caso da música, e a efemeridade também ao mesmo tempo, né? E agora eu vou falar de uma questão que ela muita gente, acho que a maioria talvez possa também ter o mesmo tipo de pensamento que eu tenho, mas existem também as pessoas que vão discordar e eu respeito, né? Essas pessoas que dis- podem discordar de mim, mas aqui eu quero expressar também a minha opinião pessoal e refletir, né, sobre essa questão, que é o novo na música, ou o original. Ainda existe algo novo na música? Ainda existe algum tipo de originalidade na música? Para mim, não. Não existe mais. E já há muito tempo. Não existe mais nada novo para mim em música já há muito tempo e não existe mais nenhum tipo de originalidade em música já há muito tempo. Não só na música, em várias outras artes também. Mas aqui é porque o foco é a música, né? E aí nós tratamos mais da música. Tirando também um pouco questões mais filosóficas sobre essa coisa do novo, da originalidade, etc e tal, e até o lado religioso também, né? Aí me faz lembrar aquele livro da Bíblia, né? Eu não sou religioso, eu sou agnóstico, mas não sou ateu. Aquele livro da Bíblia, Eclesiastes, né? Que para mim é a parte da Bíblia mais, podemos dizer assim, mais ateia, né? Da Bíblia. Porque me parece que o tempo todo a pessoa que escreveu, que falam que foi o rei Salomão, que também é o personagem mais profano da Bíblia, né? Ele divaga e ele vai filosofando, né? Sobre as questões mais profundas do ser humano ali. Fala muito da morte, né? E no fim parece que não chega a conclusão nenhuma e dá a ideia de que, na verdade, no fim acaba tudo. Morreu, acabou. A gente tem essa impressão, né? Lendo esse livro. E ele começa falando, ele fala muito das vaidades humanas. E aí ele começa falando vaidade das vaidades, tudo é vaidade debaixo do sol. Aí alguém pode dizer isso é novo? Já foi em outras gerações, em outros séculos, de pessoas que vieram bem antes de nós. E assim
foi também antes deles. E é bem curioso isso, né? Porque isso foi escrito há um tempo muito remoto, né? Mas é claro que ali ele está se tratando de algo mais profundo da alma humana, digamos assim, né? Da identidade ou da personalidade humana, do legado que nós deixamos, né? Aqui, nesse mundo, nessa vida, e que muitas vezes vão se repetindo, né? Passe o tempo que passar. Aí a gente tem que entender esse contexto, né? Nesse sentido, né? Independente das nossas crenças, se nós acreditamos totalmente na, na Bíblia como sendo um livro totalmente inspirado por Deus ou não. A questão não é essa. Mas a verdade é que em outras questões, questões técnicas, questões principalmente do lado cultural, do lado artístico, né? Claro que existiu durante muito tempo coisas novas, coisas originais, coisas que nunca ninguém tinha feito, algo parecido, né? Em várias artes. E aí a questão que nós vamos discutir aqui, estamos discutindo, é exatamente essa. E mais em relação, no caso, da música. Aí me vem também um questionamento que já há muito tempo eu comecei a refletir sobre esses argumentos, né? Da questão da diferença entre o moderno e o atual. Existe realmente uma grande diferença entre uma coisa ser moderna e uma coisa ser atual. Uma coisa pode ser moderna, ou pode ser, né? Também, né? Algum dia, moderna e atual. E também vice-versa. Mas o fato de uma coisa ser atual não significa necessariamente que ela é moderna. Assim como algumas coisas são modernas, é verdade, e não são atuais também. Né? Que nem no caso da música, nós podemos citar, por exemplo, a polêmica obra do compositor russo Stravinsky, que eu já falei em um outro vídeo, né, sobre essa obra, A Sagração da Primavera. É uma música de 1913. Ela foi composta em 1913. Foi lançada em 1913. Mais de 100 anos atrás. E é moderna até hoje. Ela resistiu ao tempo e conservou o seu ar de novidade até hoje. Ainda hoje, ela tem ainda traços vanguardistas e ela ainda surpreende quando a ouvimos. Gostemos ou não dela. Então esse é um exemplo. Ela não é atual, muito longe de ser, tem mais de 100 anos, mas ela é moderna até hoje.
totalmente atemporal, imune ao tempo e moderna. E aí podemos citar na música, e aí principalmente aí do lado mais da cultura chamada pop, né? Muitas coisas que são atuais, é verdade, são atuais porque são feitas recentemente ou no momento que nós estamos vivendo. Mas elas não são modernas. Muitas vezes tem coisas que elas têm uma linha temática ou um modelo ou modelito, né, ligado às formas do passado, do apego a coisas que já foram feitas, né? E aí, no caso, isso, mesmo sendo atual, não é moderno. Então, isso existe muito, essa diferença. Aí, no caso da música, já teve gente que eu já vi discutindo que a música, ela não tem limites. Ela é que nem a matemática e uma enorme possibilidades de compor novos sons ou fazer novas obras, novas músicas, escrever, etc e tal. Mas, no meu ver, ela é diferente da matemática no sentido de que ela tem um certo limite, sim, na minha opinião. Porque quando chega uma hora que a gente tem a impressão em que tudo já foi explorado. Tudo. Não tem mais o que explorar mais. É como uma laranja, né, que você já espremeu tanto, né, ela, e ela foi tão espremida que não sai mais nenhuma gota mais de suco. É mais ou menos o que acontece. No caso da música, isso, para mim, essa concepção, eu cheguei, assim, a perceber isso e já há muito tempo. E no caso do século XX, que foi a época da grande revolução, né, industrial do mundo, revolução tecnológica também, né? E aí nós tivemos o surgimento, né, a afirmação da vanguarda, nas artes em geral. E mais precisamente na música, foi o período do experimentalismo, né? Como também já discuti num outro vídeo, né? E aí o período do rompimento com as formas mais tradicionais do passado. E foi um período do auge desse experimentalismo, chegando ali ao seu apogeu ali durante ali entre os anos 50 e já nos anos 60 ali. E no caso da música mais informal, no caso do jazz, por exemplo, e também da música popular mesmo, esse apogeu de uma criatividade mais original chegou ali no seu ponto limite ali nos anos 70
E talvez alguma coisinha ali ainda nos anos 80 ali, né? Que ainda apareceu os últimos vestígios, né? De algum tipo de originalidade em música. Depois isso acabou. E mesmo as coisas que surgiram depois, algumas coisas já no século XXI, ali no começo do século XXI principalmente, alguns artistas, músicos que eu admiro muito, que até já citei também no vídeo passado, mas eles mesmos, já esses, eles já não têm essa originalidade. Eles têm outras qualidades, mas não têm essa originalidade, porque eles já vêm dessa fase da decadência, na minha opinião, dos últimos vestígios de algo novo em música. Então, esses artistas, eles têm muito talento, eles têm o seu mérito como músicos, como compositores, instrumentistas, etc e tal. Mas eles já não têm uma coisa que da geração mais anterior a eles que tinha ainda, que é a questão da originalidade. Esses já não têm mais isso. E a gente teve uma fase em que, principalmente aquela geração que vem da chamada contracultura, né? Tem aquela coisa que eles falam da geração beat, né? Aquela coisa do escritor Jack Kerouac, lá da geração beat. E depois vem o pessoal da cultura hippie, né? Chamada Era de Aquários ali. Tudo isso ligado à contracultura. Aí depois nós temos os movimentos negros, também que tiveram esse ideal contra o racismo também, somente o movimento Black Power. Até nós tínhamos também os Panteras Negras ali, né? Então, tudo isso, e nós tivemos aquela coisa do psicodelismo, que vem também da cultura hippie. O psicodelismo que começou a ter problemas, né, de desgaste e uma coisa ali que não ficou legal por causa do abuso das drogas alucinógenas ali, né? Somente o LSD, né, ali. E aí nós tivemos os movimentos de fusão, né? No caso do jazz ali, e principalmente depois do free jazz, que já é uma corrente, né, de ruptura ali, né? E aí depois o surgimento do fusion, né? Do jazz fusion, também jazz rock, em que apareceram uma geração de artistas de um talento incrível, de também uma criatividade também, que tinha também, ainda tinha esse frescor, né? De algo mais original. E também nós tivemos o surgimento do rock progressivo, que foi aonde uma música que era praticamente de puro entretenimento juvenil, que era o rock. E aí esses músicos, muitos que tinham formação musical graduada e eram de classe média alta e tinham uma cultura mais elevada, um grande conhecimento cultural, começaram a
a ter um desejo de fazer uma música que tinha essa energia jovem, que tinha o rock, chamado rock and roll, né? Mas com uma profundidade artística, com um idealismo na música e nas letras, né? Algo que se procurou uma profundidade, uma coisa mais expandida, né? Se expandir as formas e até a questão do virtuosismo, da técnica, seus músicos, explorando todas essas mais diversificadas correntes estéticas, né? Tanto no caso da música, mas também até com a influência da literatura, tudo isso. E tudo isso fez com que chegasse a esse auge, né, da exploração, que no meu ver ali nos anos 70, né, e foi uma época muito movimentada nesse sentido, de se experimentar muita coisa, de se fundir várias coisas, linguagens, estéticas, etc e tal. E aí chegou uma hora que isso daí já chegou no seu limite, né? E aí foi quando começou a ficar um tanto repetitivo. E aí começou a aparecer vários outros artistas dessa mesma proposta, mas já não tinham mais aquela coisa de uma inovação, de um tipo de originalidade. E aí é o ponto que eu quero chegar, que essa coisa que muita gente cobra, de que você, às vezes, você tem que estar sempre antenado, você tem que estar sempre ligado no que está acontecendo, sempre atualmente. Como se você sempre vai ter coisas novas acontecendo ou originais. E aí isso me bate uma decepção, porque eu não consigo, já há muito tempo, encontrar nada que eu ouça, por exemplo, em música e fale, coisa diferente, isso é uma coisa que eu não conhecia. É muito diferente isso. Isso é novo, isso é original. Não tem. Infelizmente, tudo que eu vou tentar ouvir, se eu tento ouvir, acho que dos últimos 35 anos, e até algumas coisas, quase 40 anos praticamente para cá, me soam como reinvenções de coisas que já foram feitas. Eu vou ouvir aquele pianista, ele é bom, não, ele é ótimo, é verdade, ele é ótimo. Mas eu tenho a impressão que quando eu estou ouvindo ele, eu já ouvi isso. Mais ou menos isso. Isso não me traz nada de diferente de coisas que eu já conheço. Então aí eu penso, em vez de eu querer ficar ouvindo esse pianista de 2020, que ele é ótimo como instrumentista, tem técnica, tem muito talento, mas eu prefiro ouvir o Keith Jarrett. Porque eu acho que o Keith Jarrett tem essa originalidade que esse pianista não tem. Né? É mais ou menos por aí. E isso acontece com vários. Aí eu vou ouvir um violonista, é a mesma coisa. Aí, esse violonista,
É ótimo também, é maravilhoso. Mas não, eu prefiro ouvir o Rafael Rabelo, eu prefiro ouvir o Egberto Gismonti, eu prefiro ouvir o Ralph Towner, etc. Porque nesses músicos eu encontro ainda algo mais único deles, uma coisa rara, uma coisa deles, ou seja, uma coisa original que eles têm. E esses, digamos, atuais, 2020, 2020 e pouco, ou até anteriores, eu não encontro mais isso, porque eu vou ouvir e eu já sei que eu vou ouvir coisas que eu já conheço. Que é praticamente a mesma coisa de vários outros violonistas que, bem anteriores de outras gerações a esses, já faziam, né? Então eu penso que eu estou perdendo meu tempo, mais ou menos isso. Eu tenho a impressão que eu estou gastando meu tempo numa coisa que não vale mais a pena para mim mais. Para mim, né? Estou falando. Eu prefiro gastar o meu tempo naquilo que já faz parte do meu universo, da minha identidade musical, aquilo que para mim é original, que é moderno de verdade, né? E não apenas atual, né? Só ser atual para mim não tem a menor relevância. Tem que ser, na verdade, atemporal. Tem que ser moderno e não apenas atual. Aí, já pegando esse gancho, eu também já refleti sobre isso e eu penso assim: na verdade, o novo em música sempre vai existir. Sempre. Sabe por quê? O que é o novo na música? O que é uma coisa nova? É quando eu descubro uma coisa que eu não conhecia. Uma coisa do passado. Uma coisa que já foi feita há muito tempo, mas eu não conhecia aquilo. E eu passo a conhecer a partir de agora. E aí eu me deslumbro com aquilo. Aquilo me encanta. Aquilo me soa muito criativo, aquilo me soa original, aquilo me soa novo. Aí depois eu vou ver e aquilo lá foi feito há 50 anos. Foi feito há 45 anos, foi feito há 60 anos, 70, seja lá. Mas eu não conhecia aquilo. Então aquilo para mim é novo. Então isso, na verdade, é o novo que sempre, nunca vai morrer. Isso sim. A originalidade é uma coisa que, para mim, ela já morreu faz tempo na música, na minha opinião. Respeito quem discorda de mim, mas para mim a originalidade já morreu já faz muito tempo. Mas a questão do novo, no sentido da descoberta, aí nunca. Nunca, porque sempre vai haver outras gerações que vão surgir e a pessoa vai ter uma curiosidade ou alguma coisa vai despertar o interesse daquela pessoa, uma coisa que já foi feita, já há muito tempo. E uma coisa muito boa, uma coisa muito qualificada, criativa, né? E original. E aí a pessoa não conhecia aquilo. E aí quando ela vai ouvir aquela música, ela se encanta com aquilo, ela até se arrepia. E até muitas vezes ela pode pensar, mas como eu nunca conheci isso? Isso já foi feito já há tanto tempo. Essa é uma coisa mágica, né? Da música, da originalidade da música,
que é aquela coisa do frescor, daquilo soar sempre novo, né? Para várias gerações que não conheciam e depois passam a conhecer aquilo. Essa é a força da verdadeira arte da música, né? Da música que realmente tem relevância artística. Que não importa o tempo que passar, e uma nova geração de ouvintes vai descobrir aquilo e vai se encantar quando ouvir pela primeira vez aquilo. E vai se arrepiar. Isso não tem preço. Então é isso que é o novo mesmo em música. Agora, a questão do novo em relação à originalidade, aí, isso daí, pode esquecer. Porque não adianta, sempre vai acontecer aquele círculo vicioso, aquela eterna repetição, que vai aparecer aquele artista, aquele músico, instrumentista, compositor, aquela banda, seja lá de que espécie for. E por mais que ele tenha boas intenções, e ele tem que fazer aquilo, porque a vida é o ciclo, né, da vida. Uma geração vai embora, outra vem, né? E ele não tem culpa, né? Se ele está numa época em que não se tem mais originalidade. Mas ele está ali e ele tem que fazer. Mas por mais que ele tenha ótimas intenções e que ele tenha talento, não está em jogo isso, em discussão isso, mas ele não vai conseguir atingir uma originalidade. E aquilo que ele faz vai sempre soar como uma reinvenção de uma coisa que já foi feita. Não tem como. Infelizmente é assim, ou felizmente também, né? Porque, como já disse de outra vez, tem tanta coisa que já foi feita, tanta coisa criativa ainda e original que já foi feita em música, que talvez vamos viver 80, 90 anos, seja lá o tempo que for, não vamos dar conta de ouvir e apreciar tanta coisa. Então, por que nós temos que ter esse tipo de paranoia, né? De querer sempre buscar uma coisa que não existe. Uma das coisas que eu percebo no ser humano, né? O ser humano, principalmente nos tempos atuais, mais atuais, ele vem nessa paranoia de que parece estar sempre buscando algo, entre aspas, novo. Mas algo que, na verdade, é uma ilusão. Ele não existe. Porque tudo vai sempre ser uma reinvenção de coisa que já foi feita. Não tem jeito. Eu já vi gente dizer, no caso da originalidade, que não existe nada original. Nada. Que todo mundo ele vai pegar uma influência de uma coisa, uma influência de outra, ele vai juntar tudo e ele vai fazer uma obra, alguma coisa que vai ser um pedaço de várias coisas que foram influenciando ele. Que ele pegou de um, pegou de outro, outros artistas, né, no caso, outros músicos, e assim vai. E, no fundo, ninguém é original de verdade. Mas aí é que está. A originalidade não está nessas questões. Porque, é claro, tudo é uma referência. Todos os artistas, de qualquer espécie de arte que seja, eles vão buscar referências em outras fontes.
e em outros artistas que eles admiram. Isso é óbvio, é claro. Mas o que faz esse artista ser original, aí é que está o, o X da questão. É que ele vai colocar a sua identidade naquilo. Ele vai deixar a sua marca pessoal naquilo. Alguma coisa que ele vai colocar ali que é só dele. E aí ele vai criar uma coisa, ou já criou, né? No caso, hoje em dia não cria mais. Mas quando ainda se criava, né? Ele criou uma coisa nova e uma coisa original, no sentido de que é uma coisa que é a marca dele, que nenhum outro artista faz igual. É isso. Por exemplo, você vai ouvir aquele artista, no caso aquele músico, ou aquela banda, seja lá o que for, aquele grupo musical, aquela orquestra, seja lá o que for. E nenhum outro artista, depois que você ouvir, vai lembrar aquele. Ele tem um som único, digamos assim. Ele tem um estilo. Ele tem cacuetes próprios, né? Ele tem uma marca, uma identidade. E aí nós temos vários exemplos. Por mais que o Stravinsky, nós estamos falando do Stravinsky, por exemplo, por mais que o Stravinsky ele tem muita influência do Rimsky-Korsakov, teve muita, porque o Rimsky-Korsakov foi seu grande professor, grande mestre, ele aprendeu tudo de música, de orquestração com o Rimsky-Korsakov, mas por mais que ele tenha essa forte influência desse músico compatriota, mas a música dele é muito diferente da do Rimsky-Korsakov. Assim como a música do Debussy é muito diferente da do Ravel. E no período bem anterior, assim como a música do Beethoven é muito diferente da do Brahms, por exemplo. E aí, outras linguagens musicais. O jazz no Miles Davis é muito diferente do jazz do John Coltrane, por exemplo. O jazz do Charles Mingus é muito diferente do jazz do Herbie Hancock. Na música popular cancioneira, por exemplo, a música do Milton Nascimento é muito diferente da música do Chico Buarque. Então, você consegue perceber essas diferenças, os estilos muito diferentes. E mesmo artistas que às vezes são considerados muito próximos do tipo de música que eles fazem, que alguém pode considerar até irmãos que são de universos parecidos em termos de estilo ou estética, mas também a gente percebe também diferenças. Como é o caso, por exemplo, do Egberto Gismonti e do Hermeto Pascoal. A música do Egberto Gismonti é muito diferente da do Hermeto Pascoal. Por mais que eles tenham coisas em comum. Por mais que ambos trabalhem e busquem as suas fontes no folclore brasileiro e também no improviso jazzístico, mas cada um tem a sua marca. Isso os torna únicos. O Egberto Gismonti tem a sua estética, ele é muito mais intimista, ele é muito mais introspectivo, né? Digamos, a música dele é mais intimista e muito mais
introspectiva, né? Do que a música do Hermeto. O Hermeto a música dele é bem mais para fora, né? Do que para dentro. Essa é a diferença. O Gismonti ele é para dentro. E o Hermeto, a música dele é mais para fora. E a música dele, ela é mais... Ela tem um dinamismo mais brincalhão, mais irreverente do que a música do Gismonti. Então, você vê a originalidade dos dois músicos. Nesse sentido. E cada um tem o seu estilo, a sua identidade única. E não tem nenhum outro músico que você vai falar que é igual a eles. Porque é como se fosse impressão digital, né? Cada um tem a sua. E eles têm essa marca, esse talento raro, né? Que ambos têm. Então, isso é uma questão que vai gerar sempre essa polêmica, né? Porque sempre nós vamos buscar as nossas referências, né? Isso que é o curioso. Muitas vezes acontece isso também. Às vezes o grande ídolo de um músico, de um compositor, de um instrumentista, o grande ídolo dele, ele tem aquele ídolo e aquele ídolo fez também uma coisa criativa, uma coisa nova, original, mas de maneira menos, não tanto elaborada ou mais simples. E aí depois, aquele outro músico que tem aquele como modelo, esse mais simples e não tão elaborado, ele vai ficar muito mais interessante do que aquele mesmo músico que ele tinha como ídolo. Ele vai fazer um trabalho mais rico do que o próprio ídolo. E muitas vezes vai ser até mais original do que o próprio ídolo. Isso acontece. Já aconteceu inúmeras vezes na música. E nós estamos falando, por exemplo, que o Stravinsky mesmo, a música dele, o Stravinsky se tornou um músico mais original, de uma força expressiva maior do que o Rimsky-Korsakov, com todo o talento e mérito do Korsakov. Mas o Stravinsky, que foi aluno do Korsakov, se tornou um músico que tem uma obra mais forte expressivamente e mais original do que o próprio mestre dele, o próprio Korsakov. Isso sempre vai acontecer. Um outro exemplo também, no jazz, o pianista Chick Corea, que tinha como ídolo um pianista chamado Buddy Powell. O Buddy Powell foi um dos grandes ídolos do Corea, mas o Buddy Powell não saiu ali da fase um tanto mais limitada ali do jazz, ali, do bebop ali, e até anterior ao bebop. E depois ele nunca fez nada mais criativo ou ousado. E, no entanto, o Corea, que tinha ele como ídolo, depois se tornou um gigante e fez coisas riquíssimas, coisas de grande criatividade, ousadia e originalidade no jazz. Muito mais expressivas, né? Muito mais fortes do que a obra do Buddy Powell, que era o seu ídolo. E assim vai indo, né? E assim foi indo, né? Com vários
outros exemplos, né? Então, isso é uma questão que eu sempre fico refletindo sobre isso, né? Porque tem pessoas que eles não têm essa coisa, não tem esse, no caso, interesse ou um envolvimento, né, com a música de maneira mais aprofundada com ela. Eles têm um interesse nela, mas de uma forma mais rasa, mais superficial, ou mais ligada àquela coisa do entretenimento só. Então aí essas pessoas, meu ver, elas ficam muito ligadas a sempre o que está acontecendo. A sempre aquela coisa atual, né? O que está acontecendo atualmente. Porque eles não têm essa... Para eles não tem importância, muitas vezes, história, memória, como já falamos, né, no vídeo anterior. Para eles, o que está em jogo é sempre o efêmero mesmo, né? O que está acontecendo, ainda mais nessa era das redes sociais aí, tudo, infelizmente, fragmentado e ligado a esse imediatismo, né? Que causa essa revolta, né, na gente. Que está, muitas vezes, até imbecilizando muito as pessoas, né? Com esse tipo de manipulação e lavagem cerebral que essas redes sociais, algoritmos aí estão fazendo na mente das pessoas. A ponto de as pessoas acharem que atual virou sinônimo de moderno, como já dissemos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Que uma coisa pode ser atual, mas não significa que ela é moderna. E, da mesma forma, uma coisa ela não é, pode não ser atual, pode ser até antiga, mas ela é moderna. Ela é moderna porque ela tem uma ousadia, ela tem uma criatividade, ela tem uma coisa forte que a torna imune ao tempo. Que passe o tempo que for, ela permanece com aquele frescor de uma coisa sempre nova. E não esgota o ar de novidade dela. Que permanece sempre atemporal. Né? E isso não tem preço. Imagine você ter feito algo há, sei lá, 50, 100 anos atrás. E aquilo ainda ser muito comentado, ser apreciado, ser reconhecido por várias gerações posteriores. Aquilo continuar vivo. Por quê? Porque aquilo tem essa força expressiva, porque aquilo tem essa originalidade, essa criatividade, essa marca, né, pessoal, né? E que, infelizmente, para mim, isso já se perdeu há muito tempo, né? Que nós não temos mais isso. Hoje, ninguém tem mais essa preocupação
E também, aí nós vamos até para um outro lado, voltando àquela coisa que a gente já falou, do esgotamento, né? Que não tem mais nada para se explorar mais, tudo já foi explorado. E aí o que acontece? Aí vem aquela coisa da vanguarda radical também, que atinge várias artes, principalmente as mais afetadas, aí no caso, as artes plásticas, né? Que agora qualquer coisa é arte. O cara colocou uma banana numa placa ali e colocou uma fita ali por cima da banana e é a arte moderna, a arte vanguardista, né? E você às vezes não pode nem questionar, porque ainda tem isso. Porque quando você questiona se aquilo lá, nossa, mas isso aí é arte, e aí ainda tem pessoas que podem ainda falar que você é burro, porque você não sabe o que é arte. Ainda temos que ouvir isso ainda. A que ponto chegou? E na música, aí, o que eu vejo é que o que querem dizer, ou as pessoas que acham que estão fazendo uma coisa nova, original em música, elas não estão fazendo mais música. Aí o que acontece? Aí é a anti-música, né? Por exemplo, aquela coisa do noise, né? O cara fica tocando lá um instrumento lá elétrico ou eletrônico ali, ou uma guitarra mesmo, faz uma distorção, não sabe tocar nada, não entende nada de melodia, nem de harmonia, nem de ritmo, nada. E ele só fica fazendo aqueles ruídos de distorção. E é o chamado noise. E aí, isso é a arte, isso é a vanguarda, é a música, entre aspas, né? Nova, original, de hoje em dia, né? Ou aquela coisa daquele compositor clássico, contemporâneo, que faz aquelas experimentações, que coloca um monte de ruído ali, um monte de coisas ali totalmente anti-musicais, né? Que não tem nenhum sentido musical, né? E ele coloca ali e faz aquilo que seria, até poderia ser chamado da anti-música, porque não tem mais nenhum sentido musical ali. Perde-se todo toda a essência, né? Perde-se toda essa essência, né? Que a música deveria ter, e ali nós não percebemos mais isso. Então nós chegamos a esse ponto, né? De que a originalidade, entre aspas, né? O novo e o original, entre aspas, hoje em dia na música, é a anti-música. Ou, ou então é aquela música que até tem melodia, que tem um emocionalismo nela ali, mas na verdade é aquela repetição de clichês que nós já conhecemos muito bem, que vai se repetindo, repetindo e vai se diluindo, diluindo, e o cara faz uma produção ali de acordo com a tecnologia mais do último tipo de hoje em dia, usa ali alguma mixagem ali, e aí ele fala: isso é novo, isso é original. Não tem nada de novo ali. Nada. Atual, sim. Pode ser atual. Agora, novo.
original, nada. Absolutamente nada. E ainda pode enganar as pessoas, né? Que acontece muito, né? E fazer as pessoas acreditarem que ele está fazendo uma coisa nova e original. E não está. Né? E eu já não vou falar nem dos fenômenos de massa, né? Da cultura de massa, que aí a gente já sabe, né? Como que acontece hoje em dia, essa desgraça, né? Que tá dessa música popularesca, né? Ou essa música de massa tão medíocre, né? E tão ruim, que alguns falam que isso é a coisa do momento, é uma coisa nova, coisa. E é apenas um monte de ruído, de batidas totalmente sem nenhum sentido musical também, que não levam a nada, que não traz nenhum tipo de. Que você não vai ter nenhum tipo de prazer estético ouvindo aquilo, e até como entretenimento aquilo é algo até chato e irritante. Mas devido à subjetividade, né, também, da própria música, como já também discutimos em outro tema, tem gente que vai achar aquilo bonito e vai achar aquilo legal. É assim, né? Mas enfim, é isso. Mais um vídeo que a gente. Mais um vídeo polêmico aí, a segunda parte aí da temática do tempo, né? Na música. E eu vou ficando por aqui, e aí o próximo vídeo aí vai ser o último vídeo dessa série temática do tempo. E aí eu vou falar das questões da tecnologia, né? Da tecnologia nas gravações, eu vou falar daquela coisa do que faz, às vezes, uma música ficar envelhecida também por causa também da, do sentido precário, né? Tecnológico também nas produções musicais. Então eu vou falar sobre isso, fechando esse tema do tempo no próximo vídeo. Um abraço e até lá.